Falando, então, um pouquinho dos tipos de interações medicamentosas, a gente tem 4 tipos de interações, apesar de alguns autores não considerarem a primeira, mas eu trouxe ela só para a gente, enfim, para esclarecer e dizer que ela existe, de maneira geral. Então, a gente divide em interações medicamentosas comportamentais, farmacêuticas, farmacocinéticas, e aí dentro nós temos absorção, metabolismo, distribuição e excreção, e farmacodinâmica, então, que a gente tem a questão do sinergismo e antagonismo através de receptores. Só para dizer um pouquinho da questão das interações comportamentais, é quando um fármaco, como está ali escrito, né, modula o comportamento de um paciente e isso reflete em outro fármaco. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem uma doença de base, seja ela crônica ou não, mas tem uma doença de base, e ele desenvolve um quadro de depressão. E com a introdução de um antidepressivo para o tratamento da depressão e com a melhora do quadro da depressão, o paciente passa a ter uma melhor adesão do seu tratamento para essa doença de base. Tá? Então, é quando um comportamento melhora ou até piora alguma situação de tratamento prévio. Essa seria a interação comportamental. Não, meu slide está trancando. Desculpa. Quando a gente fala em interações farmacêuticas, é quando a gente tem interações físico-químicas que acontecem antes da administração do medicamento. Ou seja, a gente tem interações de fármaco com fármaco-fármaco, ou fármaco-soluções, que são as incompatibilidades, que também dá uma extensa discussão aí, porque o assunto vai longe. Fármaco com os materiais, então de sondas, bolsas, equipos, etc. E fármaco-dieta, quando a gente fala de dieta enteral e parenteral, por exemplo, quando existe a adição de medicamentos ou de outro composto dentro que seja incompatível e que cause essa interação físico-química, então, que vai impedir que o medicamento, que o fármaco, que o composto, enfim, tenha a sua atuação conforme desejado. Falando das interações, então, farmacocinéticas, elas são as predominantes, então são elas que comandam as interações, são as mais prevalentes. Elas ocorrem, então, quando o fármaco interfere na concentração sérica de um outro fármaco, alterando, então, que nem está ali, quanto ou por quanto tempo vai estar presente no local de ação. Tá? Então, são 4 etapas, bem complexas, cada etapa tem várias situações de interações medicamentosas que pode acontecer dentro da absorção, da distribuição, da biotransformação e da excreção. Aqui exemplificando, então, um pouco dessas situações de interações dentro da parte de farmacocinética. Então, a gente vai passar por algumas delas e dar alguns exemplos também de como essas interações acontecem. Então, dentro da absorção ali, eu tenho alteração do pH gastrointestinal, eu tenho questão de formação de complexos por quelação, por absorção, enfim, alteração de motilidade intestinal, uma absorção causada por fármacos e alteração das proteínas transportadoras, porque elas que vão permitir se o fármaco vai ser absorvido ou não. Depois eu tenho interações relacionadas à distribuição, e grande parte delas relacionadas às proteínas plasmáticas. A biotransformação, então, que tem a ver com as induções e inibições enzimáticas, e a excreção, que tem alteração do pH urinário, da secreção tubular renal, do fluxo sanguíneo, etc, etc. Então, passando aqui para a primeira situação de absorção, né, de interferência na absorção, nós temos um exemplo muito clássico, que é a adsorção, que é o uso do carvão ativo, né? No caso do carvão ativo, me esqueci o que eu ia dizer para vocês. Me lembrei. Nem todas, apesar de ele amplamente absorver diversos xenobióticos, fármacos xenobióticos em geral, tem alguns que ele não consegue absorver pelo tamanho de molécula, né? Um deles que é bem importante é o lítio.
e quando acontece uma intoxicação por lítio, por exemplo, não adianta usar carvão ativo, e sim, geralmente esse paciente vai acabar em diálise. É só um parênteses, tá? Carvão ativo. O complexo de quelação, então, acontece com ferro, cálcio, magnésio, cobre e zinco. Eles formam quelatos com algumas moléculas, por exemplo, com as tetraciclinas e algumas outras substâncias que a gente vai ver um exemplo depois, formando, então, complexos que não vão ser solúveis e, portanto, não sendo solúvel, não vai ser absorvido no trato digestivo. Também existe a formação de complexos. Um exemplo clássico é a colestiramina, e que ele vai formar complexos, então, com diversos fármacos, a exemplo, por exemplo, da digoxina, que vai impedir a circulação enterohepática da digoxina, reduzindo, então, os efeitos desejados da digoxina. Acho que daqui é isso que eu queria trazer para vocês. Pronto, então vamos partir para um outro caso que aconteceu, e que foi bem interessante, porque esse caso desse paciente, que foi uma discussão em sessão clínica da nefrologia, repercutiu em toda uma forma de conduta com outros pacientes, né? Então, nessa situação, existia um paciente que tinha toda uma situação X que estava sendo discutida nessa sessão clínica, e ele tinha um quadro de hiperfosfatemia, que é comum em pacientes em hemodiálise. Aliás, ele é comum em doentes renais crônicos a partir do estágio 3, e pode acontecer essa hiperfosfatemia por ingestão excessiva de fósforo, ou por redução da eliminação do fósforo, e por vezes até os métodos dialíticos não conseguem remover de forma eficaz a quantidade de fósforo que a gente quer, e aí, por causa disso, a gente se utiliza de quelantes para ajudar nessa remoção do fósforo, ou seja, é uma interação que a gente quer que aconteça. Esse quelante vai formar um complexo insolúvel para ser eliminado e remover, então, esse fósforo que está causando essa hiperfosfatemia. Uma das estratégias, e a mais comum de ser utilizada, é o uso de cálcio, seja ele acetato de cálcio ou carbonato de cálcio, que é o que está aqui, que é o mais comumente utilizado, mais fácil de se achar e com um bom custo-benefício. A gente só não usa cálcio quando existe uma situação de hipercalcemia acontecendo em conjunto, né, e aí se torna contraindicado. E a outra opção é usar, por exemplo, o sevelamer combinado com o cálcio, ou só ele sozinho, para esses casos, então, que existe a hipercalcemia. Então, aqui só um exemplinho, né, do doente renal crônico, que eu falei para vocês, a partir do estágio 3, é comum, então, que haja esse aumento, essa hiperfosfatemia, por diversos mecanismos, e um deles é o hiperparatireoidismo secundário da doença renal crônica. Nesse caso, esse paciente em questão tinha o hiperparatireoidismo, que culminou, então, nessa retenção de fósforo, nessa hiperfosfatemia, e esse mesmo paciente teve uma prescrição de ciprofloxacino por causa de uma infecção de trato urinário, que também é muito comum em pacientes, né, renais crônicos, não só infecções de trato urinário, mas, por exemplo, pacientes que fazem diálise de catéter, enfim. São pacientes que são amplamente expostos ao uso de antibióticos, e isso torna mais importante, torna esse paciente mais prioritário para a gente tomar alguns cuidados com relação, principalmente ao uso desses antibióticos, né. E no caso, esse paciente com hiperfosfatemia e em uso de cálcio, prescrito por causa da sua infecção de trato urinário, culminou, então, nessa interação medicamentosa, né, que é a interação entre o cálcio e ciprofloxacino. E como vocês devem imaginar, essa interação é a formação de um quelato, que impede, então, que o ciprofloxacino seja absorvido e faça a sua ação antimicrobiana. O que eu quero chamar a atenção aqui é
além dessa questão da interação, enfim, do seu mecanismo de ação, mas que ela se apresenta como uma interação moderada, né? E aí eu pergunto para vocês, na visão de vocês, desse paciente renal crônico, em diálise, com hiperfosfatemia, fazendo uso de ciprofloxacino, que a gente sabe o quão crítico é o uso de quinolonas, né? Ainda mais em pacientes que fazem antibiótico terapia de repetição por infecções de repetição. Vocês acreditam que é importante a gente dar a devida importância para essa intensidade apresentada como moderada, e na verdade ela não seria moderada, ela seria bastante importante da gente atuar? Com certeza sim. Então, quando a gente olha para uma interação dessas e para um doente desses, ela é uma interação que tem que ser manejada, tem que ser revisada e tem que ser trabalhada, né? E o legal dessas interações de formação de complexo é que geralmente elas são fáceis de manejar, porque eu não preciso substituir um antibiótico, né? Eu posso ver se é possível, por exemplo, eu separar, que é o caso deste aqui, separar as doses da ciprofloxacina e do cálcio de forma a diminuir, então, a possibilidade de formação desse quelato, que é justamente o que tem aqui. Então, a gente separa 2 horas antes e 6 horas depois da administração desses produtos, então eles têm que ter esse intervalo para evitar, então, a formação dos quelatos. E aí, como estávamos em sessão clínica discutindo outro assunto relacionado a esse paciente, mas teve essa situação dentro do contexto do paciente, o farmacêutico foi lá, levantou a mão, né, e disse, olha, sei que nós não estamos discutindo isso, mas acho importante trazer que essa situação pode acontecer, tarará, tarará. Então foi explicado a interação, e um dos médicos presentes olhou e disse o seguinte, que isso me marcou por muito tempo, e ainda marca, porque eu imagino o quão importante é a gente ter noção de como trabalhar com a interação medicamentosa, né? E ele me disse o seguinte, então é por isso que meus pacientes, nenhum deles responde ao ciprofloxacino. De maneira geral, né? Ele falou assim que a percepção dele era que o ciprofloxacino era de uma marca ruim, enfim, tinha outras questões relacionadas e não a interação por trás acontecendo com o cálcio, que estava diminuindo a absorção dos pacientes dele do ciprofloxacino, e ele não estava tendo a eficácia requerida do antibiótico para os tratamentos que ele estava prescrevendo. Então, sem contar a questão de estimular a resistência, né, bacteriana por causa de um tratamento mal administrado, de uma interação não vista, e que causou, então, essa redução de eficácia do antibiótico. Pronto, então, passando da parte da formação dos quelatos, a gente tem uma outra interação que é interessante de absorção, que é a questão do pH, né? Lembrando que o pH estomacal gira por volta aí do 1,5, a gente brinca, né? O pH é quase um ácido de bateria, que nem tá ali na figura, e que alguns medicamentos, então, por interferir nesse pH, vão interferir na absorção de outros medicamentos. Um caso clássico é a questão do cetoconazol, que nem se usa mais, mas o itraconazol também tem essa situação, porque eles precisam do pH ácido estomacal para poder estarem na forma absorvível, estarem solubilizados e na forma absorvível. E uma das intervenções que acontece quando um paciente, por exemplo, utiliza um omeprazol e vai fazer uso de itraconazol, então, administrar com um líquido com uma acidez maior, né, que pode ajudar, então, a melhorar essa absorção. E tem estudos que mostram que os inibidores de bomba de prótons, por exemplo, o omeprazol, mantém o pH num paciente que faz uso crônico em torno de 4. E essa já é uma alteração bem importante, então, para a absorção de medicamentos. Peraí que travou aqui. Outra situação é com alguns antirretrovirais, não são todos, mas um deles, por exemplo, que é o atazanavir,
ele é bastante influenciado com relação ao pH, tanto é que existe a recomendação de não se fazer uso de inibidores de bomba de prótons, e se for feito, que seja feito em pacientes que fazem uso concomitante de atazanavir com ritonavir, que é para tentar manter, então, uma eficácia dessa combinação de antirretrovirais. E isso tudo relacionado, então, à solubilidade do atazanavir, né? Existe também alguns estudos que falam em aumentar a dose do atazanavir em uso de inibidor de bomba de prótons e que não se deve, e no caso extremo de realmente precisar do omeprazol, por exemplo, que não exceda 20 miligramas dia, né? Apesar que, com relação à dose, não tem muita evidência, porque esse aumento de pH não é tão relacionado à dose, né? Pronto. E a outra situação é o do micofenolato. Deixa eu passar aqui. É o do micofenolato de mofetil, então, que é a mesma coisa, administração concomitante, enfim, o mecanismo exato não se sabe, mas sabe-se que reduz a solubilidade, então, provavelmente, do micofenolato para ser absorvido no trato gastrointestinal. E se percebeu que a concentração plasmática, o pico, o Cmax, né, desse micofenolato pode ser reduzido em até 70%, ou seja, enfim, a interação existe, não se sabe bem ao certo o mecanismo de ação, se acredita que seja pela baixa solubilidade relacionada, então, ao pH gástrico. Depois a gente tem uma outra interação que acontece por absorção, que é a alteração da motilidade, né, gastrointestinal. Então a gente tem medicamentos que aumentam a motilidade, tem medicamentos que diminuem, e isso pode interferir tanto na velocidade quanto na quantidade de absorção de algumas substâncias, né? Então, por exemplo, alguns medicamentos que causam a aceleração do tempo de esvaziamento gástrico, como por exemplo ali tem a metoclopramida, ela vai favorecer a absorção de substâncias, porque vai fazer com que ela chegue mais rápido ao intestino delgado, que é onde a maioria das substâncias dos medicamentos são absorvidos, né? Então esse é um exemplo, mas é muito difícil de determinar qual é o real impacto da administração de um medicamento destes na interação que está acontecendo. Então, a interação existem as interações descritas, por exemplo, o uso de ciclosporina com metoclopramida. Então, acontece, é sabido que pode acontecer isso, mas isso vai depender da variabilidade entre pacientes, né? Então, é muito complicado estabelecer, não existe uma receita de dizer assim, nessa situação vai se aumentar a dose assim, ou vai se separar a administração dos dois, ou, enfim. Então, é muito complicado, até porque essa alteração de motilidade vai variar de paciente para paciente. Depois, a gente também tem, dentro da absorção, a possibilidade de ocorrência, então, de alterações no ciclo enterohepático, né, onde nesse ciclo é reabsorvido um medicamento que já foi excretado, e isso acontece com alguns medicamentos, e um dos clássicos é o anticoncepcional. Também se acredita que aconteça com a digoxina, e que isso seja fator de algumas interações que acontecem por aí, né. E com a colestiramina que a gente falou antes, né, então que existe essa suposição, que é pouco evidenciada, mas existe, que ele faria uma diminuição da absorção da digoxina pela questão da recirculação dela da forma do ciclo enterohepático. Peraí, eu botei aqui os... Deixa eu ver se eu volto. Eu botei alguns medicamentos aqui, que é a questão do uso de alguns antimicrobianos que fazem a redução, então,
da flora intestinal, e que isso acarretaria, então, na redução da absorção de medicamentos. Isso acontece com o anticoncepcional, que nem eu falei para vocês, e isso, inclusive, está descrito num artigo como uma das interações mais importantes por causar a gravidez indesejada, né? Então, tem um impacto importante sobre o paciente, e são diversos os que têm esse efeito de reduzir, então, a flora intestinal. Depois a gente tem, dentro também das interações farmacocinéticas de absorção, apesar que alguns autores classificam a questão da glicoproteína como não dentro da absorção, mas sim do metabolismo, mas, ao meu ponto de vista, a glicoproteína, ela promove a absorção dos fármacos, então ela estaria bem classificada aqui dentro. Então, alguma alteração dessas proteínas transportadoras, e depois a gente vai falar também na questão da farmacogenética que isso pode acontecer. A principal delas, e que a gente mais fala, e que se tem mais conhecimento das interações que acontecem, é a glicoproteína P, né, que todo mundo já ouviu falar. Ela está presente em grande concentração, então, na mucosa intestinal, onde é absorvido diversos fármacos, e também nos túbulos proximais dos rins, e isso faz com que, então, ela possa inibir a absorção, aumentar a excreção de alguns fármacos, ou xenobióticos em geral, né, que tenham esse mecanismo de ação através da glicoproteína P. Portanto, então, alguns indutores e inibidores dessa glicoproteína P vão alterar a farmacocinética de alguns fármacos no organismo. E é importante dizer que um fármaco pode ter vários mecanismos envolvidos numa interação, a gente vai ver isso depois também. E aí, para exemplificar, então, eu trouxe uma interação que também aconteceu, né, é uma paciente de 70 anos, feminina, e foi trazida de uma casa de cuidados, né, com uma pneumonia comunitária. A paciente tem insuficiência cardíaca diagnosticada, tem insuficiência renal crônica, e não vamos discutir a questão de indicações de terapêutica, mas quando essa paciente chegou no hospital, ela tinha prescrito, entre outros medicamentos, a digoxina, né? E aqui é importante ver que, além da questão da interação que se apresentou, porque essa paciente foi tratada, começou o tratamento da pneumonia comunitária com cefuroxima 500 de 8 em 8 e claritromicina 500 de 12 em 12, sem qualquer ajuste. Essa paciente apresenta insuficiência renal crônica, ou seja, ela, além da questão da digoxina ser bem revista nela, né, tanto de indicação de uso por ser uma paciente idosa e por ter insuficiência renal crônica, de daqui a pouco nem utilizar e se utilizar outros recursos, ela também teve uma prescrição de antibiótico terapia, onde a claritromicina precisaria de um bom ajuste de função renal, porque ela tinha uma função renal bem comprometida. O que aconteceu? Essa intervenção foi feita pelo farmacêutico, foi discutida com a equipe não quis fazer a intervenção, o manejo sugerido, que era de pelo menos fazer o ajuste de dose, né, e de se pensar em trocar, então, esse esquema terapêutico por causa realmente do risco de acontecer essa interação. E essa paciente, em menos de 24 horas, fez um bloqueio atrioventricular, ou seja, de 3º grau, um grau maior do bloqueio atrioventricular, piorou sua perda de função renal, descompensou completamente e foi a óbito. Então, assim, as interações, elas acontecem, e a gente, por vezes, eu tive essa oportunidade ruim de vivenciar, então, uma interação acontecendo e que levou o paciente a óbito. Então, aqui, obviamente, a gente tinha essa necessidade de ajuste. Uma coisa que a gente observa é a falta de cuidado com o uso de digoxina, né, pelo menos quando eu estava bem nativa, a necessidade
de uma boa indicação de digoxina e de ajuste de dose e de monitoramento, né, sérico, doseamento sérico, principalmente em situações assim. Tá? Então, o que acontece? Como mecanismo de ação para reduzir a absorção, a gente tem uma inibição da glicoproteína P pela claritramicina. E aí, a gente tem uma limitação da absorção da digoxina, só que nos túbulos renais, como a gente tem a glicoproteína P, ela inibe a eliminação renal da digoxina, ou seja, a gente vai ter mais digoxina exposta para ser absorvida, e vai aumentar, então, as concentrações plasmáticas através desse processo de aumento de absorção e de redução da depuração dela, né, por via renal. Lembrando que a meia-vida da digoxina é super alta, então também qualquer manejo feito, a gente vai demorar para ver o resultado disso, né. E a literatura fala em pacientes que fazem esse tipo de interação com a claritramicina, que ele pode ter um aumento de quase 40% da exposição sistêmica da área sobre a curva, então da digoxina, né? E isso é bem importante, e dentro dos macrolídeos, ela é a que mais causa interação e que mais expõe, então, a toxicidade por digoxina.